Bom dia, pessoal! Estamos chegando já, Terapia em Ação já entrando no ar e eu, como sempre, buscando a minha musiquinha, né, que eu gosto aqui de manhã de estar com vocês, ouvindo um som, a gente junto aqui, ouvindo uma música calmante, relaxante, é sempre bom. Bom dia, meus amores! Bom dia, Glauce, bom dia, Didi, bom dia, vocês que estão aqui. 6h31 da matina, não é? Eu sei, não é fácil. Não é fácil. Estamos aqui nessa manhã de segunda-feira. Eu já tomei meu banho, já lavei a cabeça. Gente, fim de semana foi agitado, né? Como vocês sabem, essa semana é a semana pré-paratória para, já sabem, o destino revelado. Vou fazer minha caminhada para Santiago de Compostela, né? Ontem precisei sair para ver o tênis e experimentar e ver faltava uma bermudinha, umas coisas leves para levar. Tenho que levar muito pouca coisa, eu quero levar menos de 8 quilos por conta dos meus problemas de coluna, né? Então tem que ir bem levinha para poder aguentar, pra gente fazer a caminhada da melhor forma que puder. Bom dia, Ana, bom dia, Fafá, bom dia, Si, bom dia a todos vocês que estão aqui comigo já aqui às 6h30 da matina. Eu sei, não é fácil acordar tão cedo. Pra mim é super complexo, né? Mas são hábitos muito bons para quem faz isso com naturalidade. Isso são hábitos incríveis. E eu aqui, né, não são. Hoje eu acordei o que daqui? Hoje eu acordei 8, porque são 4 horas a mais, né? Ainda são 4 horas. Então eu acordei às 8, fui fazer algumas coisas. São 10h30 aqui. E eu acabo dormindo mais tarde, porque eu fico falando com vocês. Ontem eu fiz stories, respondi o pessoal. Como eu não tive tempo de dar o feedback pro pessoal que mandou o direct com nome e data de nascimento, para que a gente hoje inicie aqui a nossa jornada, né, falando sobre as frequências de alma, sobre a sua origem estelar. Então tudo isso fez com que eu fosse dormir tarde. Antes da gente começar, eu vou abrir um Pensamentos do Coração pra gente fazer uma sintonia. Vavá, hoje você conseguiu entrar, mulher? Tá na academia, não? Ou tá na academia, mas hoje tá mais tranquilo, conseguiu entrar mais cedo. Então vamos lá, fazendo a nossa sintonia. Vamos fazer a nossa sintonização matinal. E olha, vocês que já são minhas alunas, que já estudaram sobre crianças estelares, hoje eu vou trazer uma coisinha nova para vocês, um conceito novo, coisas que vão entrar onde, gente? Na nossa técnica do Cura 360. Então já tô fazendo aqui a antecipação com vocês. Quem ainda não é minha aluna, né, fique sabendo que muito desses conceitos que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos aprofundar lá no Cura 360, entendendo a origem monádica, né, da alma, qual é a frequência do nosso paciente, a nossa frequência, tá? Então vamos tirar aqui uma carta hoje, uma mensagem de sintonia para o trabalho de hoje. Gente, é muita carta que tem, vocês não têm noção. Gente, desculpa estar abrindo a boca, mas eu não sei o que é. Tô soninho. Escolhendo aqui, olha, as cartas aqui. E essa. Então vamos lá, vamos ver o que é a frequência, né, do nosso trabalho de hoje. Acabei de chegar, a internet está funcionando, coisa boa! Então vamos lá. O mundo é o nosso paraíso na Terra. Esse mundo é o nosso paraíso na Terra. Nós somos o poder que procuramos.
cada um de nós está ligado ao universo e à vida. Então tá aqui. Esse mundo é o nosso paraíso na Terra e nós somos o poder que procuramos. Cada um de nós está ligado ao universo e à vida. E agora eu vou ler aqui pra gente sintonizar ainda um pouquinho mais. E me parece que tem tudo a ver com o nosso assunto, né? Sempre tem, né, gente? Sempre tem. Então vamos ver aqui. Vamos lá. Vejo, desculpa, gente, bocejando e transmutando já, né? Já tô aqui transmutando. Bocejando e transmutando. Vamos lá. Vamos hidratar a garganta. Vamos nessa. Vejo uma comunidade de almas com consciência espiritual que se juntam para partilhar, crescer e irradiar as suas energias pelo mundo, sendo cada uma livre para desenvolver a sua atividade e atraídas entre si para melhor cumprirem o propósito individual de cada uma. Vejo-nos a sermos guiados para formarmos o novo paraíso da Terra, com outros que têm o mesmo desejo de provarem a si mesmos e aos demais que isso é possível agora. Vivemos juntos, harmoniosa e amorosa e pacificamente, expressando Deus nas nossas vidas e na nossa forma de viver. Estabelecemos um mundo em que nutrir o crescimento da alma é a atividade mais importante em que esse trabalho eu me perdi aqui. Eu acho que eu li errado. Então, estabelecemos um mundo em que nutrir o crescimento da alma é a atividade mais importante, em que é esse o trabalho do indivíduo, que é trabalhar pelo coletivo. Há muito tempo e oportunidades para a expressão da criativa em qualquer área que escolhermos. Não existirá trabalho nem preocupação alguma em ganhar dinheiro. Tudo aquilo que precisamos será capaz de expressar através do poder do nosso interior. A educação será um processo de lembrar daquilo que já sabemos e de o trazer para a atenção consciente. Não existe doença, pobreza, crime ou engano. O mundo do futuro começa agora, aqui mesmo, com todos nós. E assim é. Cara, esse texto nunca, né? Claro, existem muitas mensagens aqui. A gente tem 104 cartas, né? Temos 104 cartas. Mas essa mensagem fala justamente, né, do motivo pelo qual estamos aqui reunidos para falar sobre frequência de alma, sobre origem estelar. Bom dia, Ritinha! Bom dia! E vem essa carta, né, tão incrível, falando que esse mundo, que essa terra é o nosso paraíso. E isso se tornará cada vez mais real quanto mais nós formos capazes de mergulharmos em nós mesmos, percebermos de fato quem nós somos, porque existe, né, um desejo muito profundo de quem não quer ver a nova terra instalada, de confundir você que já está na busca, de confundir você que já galgou, né, algum nível de transformação frequencial, e aí vem essa energia, essas energias contrárias para tentar impedir que você ganhe consciência de quem você realmente é. Bom dia, Cleide, bom dia, meu amor. Então, e isso traz um sentimento, muitas vezes, de que a gente não está no caminho certo, de que a gente não está fazendo a coisa certa, de que a nossa vida está muito difícil, de que a gente não vai conseguir, né?
que a gente não tem capacidade para fazer as transformações necessárias, quando muitas vezes o mais difícil é a frequência. A frequência já está instalada em você. Só que existe um mundo de ilusões, né, para te afastar de você mesmo. Então, tudo que a gente vem falando sobre os exercícios que a gente traz aqui cognitivos, para você se perceber, para você se desidentificar com o que o outro fala, para você gerar esses vínculos seguros no seu próprio coração, para você ser a boa mãe de si mesma, é justamente para que você possa, o quê? Para que você possa acessar essas informações da sua frequência e não só acessá-las, mas fazer com que elas possam se manifestar, né? De forma a você estar em acordo com os seus atos e as suas obras estarem de acordo com a sua frequência, né? Estarem de acordo com a sua energia. Então, Gel, de onde surgiu tudo isso que você vai falar? Gente, eu tô trazendo para vocês uma pequena parte, né, do que nós já ensinamos no Terapeuta Master, só que dentro do Cura 360 nós vamos fazer um mergulho bem mais profundo sobre essa origem monádica. Eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês entenderem, tá? Então, como que acontece essa identificação desse DNA sagrado, desse DNA espiritual, desse DNA anímico, né? Que é isso que eu quero trazer para vocês conseguirem entender. A gente tem dentro de nós a estrutura dos nossos corpos energéticos, né? Então a gente vai ter lá o corpo átmico, o búdico, o mental, que é dividido em mental concreto, né? Em mental superior. Depois nós vamos ter o corpo astral, né? Nesse corpo astral nós temos também o centro das emoções, o duplo etérico e o nosso corpo físico. Todos esses corpos, eles são organizados mediante um DNA sagrado, ou digamos um DNA espiritual. Tudo aquilo que vai se organizar para você se manifestar, para manifestar o duplo etérico e o corpo físico, ele vai ser primeiro o agregado desses outros corpos, e esses corpos vão vir com essa frequência. Quando eu falo sagrado, eu estou falando porque todo ser é sagrado. E estou dizendo porque vem com essa divindade em você, essa sacralidade em você. E essa questão de ser sagrado é onde a gente entende então que são as nossas características espirituais mais profundas, nossa origem monádica, e aí vamos falar um pouquinho de como isso se constrói, tá? Imagina que o universo ele é construído, né, por acordes harmônicos, da mesma forma que é construída uma sinfonia musical. E todos os sons, eles têm o quê? Sintonias e frequências, né? Isso são sons que se atraem, que juntos manifestam um som de rara beleza. Ou pode manifestar, se tiver em dissonância, sons desagradáveis, sons tristes, né? Então, olhando para você, olhando para essa conjuntura, deixa eu abaixar um pouquinho o som, para mim tá um pouco alto aqui. Para essa conjuntura de acordes, de harmonias que nós somos, sendo essa harmonia interna. E para a música, para eu ouvir a música daqui e ali, ela precisa propagar, né? Então todos nós propagamos uma música que está ligado com esse, digamos, DNA sagrado, com a nossa sacralidade. Algumas pessoas vão estar em dissonância, outras pessoas vão estar harmônicas. Quando eu estou dissonante, quando os meus corpos não estão trabalhando um a favor do outro, quando eu não consigo perceber ou quando eu me distraio por conta da fisicalidade, dos problemas da fisicalidade, da terceira dimensão, da quarta dimensão, quando eu me afeto e não consigo perceber essa harmonia, me tornando uma pessoa dissonante, eu vou emitir frequências vibratórias distorcidas, mesmo que lá dentro o meu DNA sagrado já esteja organizado de uma maneira muito mais sutil. Então pensem assim, né, que a harmonia, ela
digamos que o componente do amor, né? É quando eu realmente consigo me sentir amado, eu consigo estar harmônico, emitindo uma sonoridade harmônica quando eu me sinto conectado com a fonte. Quando eu sinto que Deus está em mim, que eu sou filho, que eu sou parte de uma criação, que eu venho da expressão de uma magnitude, né? De algo magnânimo, de algo expressivo, de algo criativo, que é o Deus que nos criou. Então, eu anotei aqui para dizer para vocês, olha, o gradiente de amor e de energia dedicados ao projeto da tua vida atua diretamente na estrutura molecular e nos elementais atômicos que fazem parte da matéria. O que são esses elementais atômicos, gente? Quando a gente está falando de terra, fogo, água, ar e éter, né? Então, são aqueles conjuntos de energia que estão ligados à nossa fisicalidade. Então, ele está falando, quando esses elementais atômicos se juntam, né? Que é o que vai fazer a tua matéria, com esse gradiente de amor e energia que tem uma qualidade, tá? Tem uma qualidade. O que é ter qualidade, gente? Tem uma característica. Quando eles se juntam, né? Você então é formado. Ou seja, né? Toda a matéria física ou telúrica envolvida em qualquer dimensão ou densidade está sujeita à mesma lei universal do amor e da harmonia. Então, digamos que você ainda não tenha uma frequência cristalina, que você tenha uma frequência índigo. Digamos que você ainda nem tenha uma frequência índigo, digamos que você tenha uma frequência humana mediana, com nível de consciência universal, mas você ainda não experimentou outras frequências. Tá tudo certo. O importante é você vibrar em harmonia, é você vibrar em maturidade, é você estar vibrando dentro da sua plataforma de frequência adquirida, dentro do teu DNA sagrado, você está vibrando harmonicamente. Que o seu som não seja um som dissonante, que o seu som não venha com sujeira, que o seu som venha transformando, né, o nível consciencial do ambiente à sua volta, porque sempre haverão camadas e camadas de níveis conscienciais abaixo dos nossos, né? Então, se eu vibro harmonia, se eu estou consciente desse amor que me guia, eu então vou poder manifestar dentro do meu grau consciencial, eu vou poder manifestar o meu melhor. E eu vou explicar. Ontem eu dei o retorno para algumas pessoas que me mandaram. Foram mais ou menos umas 20 pessoas que me mandaram nome completo e data de nascimento. Pessoas que não têm um conhecimento sobre índigos, cristais e nada disso. E que até têm o conhecimento, mas não sabem como mensurar isso. Nós usamos o pêndulo, né? Eu uso esse pêndulo aqui e uso a nossa mesa quântica, né? Um psicogerador quântico, tá? Então eu uso a mesa aqui, né? Para poder, através da energia da pessoa, eu coloco o nome, eu coloco a pessoa na mesa através do nome e data de nascimento, e eu consigo perguntar na mesa qual é o grau, a frequência energética da pessoa nessa vida. Já por que você pergunta nessa vida? Porque às vezes o pêndulo fica oscilando entre duas frequências. O que isso pode significar? Ou que essa pessoa está numa transição energética, que ela não faz numa única vida, não faz nessa vida, mas ela pode estar, por exemplo, indo do índigo para um cristalino, por exemplo, ou ela pode estar sofrendo a influência de algum agregado psíquico dela, tá? De uma outra existência, que ainda tinha um grau evolutivo de consciência ainda um pouquinho menos esclarecido, e essa parte da psique, esse agregado psíquico fica influenciando, tá? Então são essas duas possibilidades. E aí o que a gente faz? A gente vai lá, centraliza nessa existência, qual é o grau vibracional,
como está esse DNA sagrado, qual foi a transformação desse DNA sagrado. Gel, isso tem a ver com epigenética? Tem tudo a ver com epigenética quando nós estamos encarnados. Através do processo da epigenética, eu penso, envio um RNA mensageiro com aquele pensamento para as minhas células. E eu posso então alimentar a minha personalidade com frequências harmônicas ou desarmônicas. Eu posso ser uma música agradável de ouvir ou uma música desagradável de ouvir. Isso não tem a ver se eu sou um cristalino, ou um índigo, ou um arco-íris, ou um esmeralda. Não importa. Se você for um ser esmeralda e você estiver desarmônico, o seu som vai ser ruim de ouvir. Você não estará colaborando. Você estará passando por um processo de autoconhecimento, ok? De uma experiência que pode, inclusive, atrasar o seu progresso. Você não vai evoluir, mas vai atrasar o seu progresso. Ficar tocando um som dissonante através da sua alma não vai fazer você evoluir, não vai fazer você perder a sua frequência, mas não vai te levar para um momento, né, de melhoria, de abertura de frequência, por conta então da sonoridade que você está emitindo. Você está emitindo um som desarmônico, você está emitindo uma frequência desarmônica, mesmo que o seu conhecimento, mesmo que a sua, digamos, que a sua sinfonia seja uma sinfonia cristalina, ou seja uma sinfonia índigo, tá bem? Então é muito importante perceber que, mesmo que você tenha uma frequência cristalina ou índigo, se você não estiver tocando um som harmônico, buscando se autocentrar, buscando se autoconhecer, meditando, crescendo, estudando, trabalhando em prol de si e em prol da humanidade, o seu som será desarmônico. E sendo desarmônico, você meio que fica com os seus dons e talentos adormecidos, tá? Então vamos lá. Mas, Gel, como é que isso se dá, meu pai? Qual é a função do meu pai e da minha mãe nisso tudo? Gente, a função do seu pai e da sua mãe é fazer uma conexão entre o eu superior dele e dela, né? Com essa permissão amorosa. De preferência seria assim, você viria já uma sinfonia harmônica, né? E aí, na união dessas linhas energéticas, né, desse eu superior de um, eu superior do outro, você teria então o alinhamento energético das mônadas do pai e da mãe, para que você viesse dentro de uma frequência mais elevada e tocando a sinfonia de forma harmônica, não desarmônica, tocando a sua sinfonia de forma harmônica. Então, caso você venha e por algum motivo, por algum desajuste, você já venha com um DNA, por exemplo, numa frequência cristalina, mas o ambiente em que você vive é um ambiente ruim por conta dessa desarmonia que pode acontecer na própria base familiar, você começa a gerar os traumas, as dificuldades, o ambiente vai dificultando a manifestação dessa sonoridade harmônica, tá? Então, quanto mais os pais estiverem alinhados energeticamente, quanto mais eles estiverem também buscando sua consciência, mais favorável será para que essa alma com frequência cristalina, com frequência, e mesmo aqueles que ainda não estão nessa frequência, né, gente? Ainda que você veja uma pessoa que eu estou chamando aqui, para quem já fez o curso comigo, a gente chamaria de grau 4, tá? Eu tô chamando de 4 o humano, né? Digamos assim, a frequência mesmo da genética espiritual humanoide, das almas que nasceram aqui, que foram a conjunção, né, de almas vindas de outras orbes. Então, mas que não tem origem em outras frequências, tá? Que fizeram o desenvolvimento monádico a partir de planeta Terra, tá bem? Então vamos lá.
Essas pessoas que estão já em grau 4, elas têm o que, gente? Elas já têm consciência das leis universais, só que, como eu disse, elas estão numa jurisdição muito pessoal. Elas estão muito preocupadas com a sua família, com as suas casas, com os seus parentes, com os seus filhos. Elas ainda não têm a visão do todo, a visão do mundo, a visão de que se aqui, né, tá bom, mas ali tá ruim, aquilo um dia não vai dar errado, né? Então, minha casa tem comida, aqui estamos todos seguros, mas no vizinho não. Deixa pra lá, isso não é problema meu, né? Então, quando eu não tenho essa consciência, eu ainda estou orbitando no nível que eu digo da minha jurisdição municipal. Eu quero ficar bem, eu quero prosperar, eu quero ficar rico, mas eu tô preocupada muito comigo, não tô muito preocupada com o todo, eu tô mais preocupada comigo. Então eu vou começar a falar sobre isso, vou abrir aqui o meu... Vocês estão gostando, gente? Até quem já teve aula comigo, eu tô trazendo uma abordagem um pouquinho mais especial, porque a gente vai ter tempo, a gente vai falar a semana inteira sobre isso, né? Então, por conta disso, hoje eu vou fazer uma grande introdução, vou falar rapidamente sobre os tipos, mas durante a semana eu vou aprofundar esse assunto. Então você que fez o Terapeuta Master, aproveita, porque eu vou aprofundar coisas aqui e vou aprofundar ainda mais no Cura 360, tá bom? Então caminha junto aqui. Vocês estão curtindo o conteúdo? Fala pra mim aí, se vocês estão curtindo, põe um coração, um sim, sei lá o que, só pra eu sacar se a gente tá indo por um bom caminho. Aí, Val, valeu. Val é nossa aluna terapeuta master, Roma Sistêmica, Bússola, né? Então, uma coisa que eu trouxe de informação nova, e aí eu vou explicar agora para vocês, antes da gente começar a falar qualquer coisa, eu queria que vocês percebessem que tem sido muito difícil para as pessoas, né? Olharem para suas próprias almas. Por quê? Porque, pelo menos, né, nesses últimos 3.000 anos, a gente vem observando toda a humanidade, nós somos parte dessa humanidade, preocupada com coisas básicas, né? Como procriar, se alimentar, conquistar territórios, trabalhar muito no nível da faixa da segurança, né? A preocupação em estarmos seguros, em nos protegermos dos ataques dos outros, né? Então, essa lentidão que a gente sente nessa evolução por conta da dificuldade da sobrevivência. Quanto mais difícil, né, é estar seguro e sobreviver, menos eu consigo estar tocando uma sinfonia harmônica, não é? Bom dia, Deia. Bom dia, meu amor. O que você colocou? Gel, obrigada pela amorosidade que você traz nas colocações, desenvolvendo uma abordagem sem julgamentos, sem divisões. Parabéns. Amo seu jeito de acolher as diferenças. É isso aí, né, Si? Porque não tem essa de melhor ou pior. O que existe é o lugar onde eu estou na jornada e que eu faça o meu melhor no lugar onde eu estou na jornada, tá? Eu vou explicar isso direitinho para vocês, o quanto isso é valioso. Então, partindo desse pressuposto, beijo, Si, bom Pilates. Vê o restinho no gravado, sim, sem problema nenhum. Então, olhando para esse ponto, né? Quando nós estamos preocupados com a nossa sobrevivência, já eu trouxe nível de consciência na semana passada, para a gente poder trabalhar aqui agora, é o quê? Esse aprofundamento das crianças estelares, ou das frequências estelares, ou da origem da alma, não importa o nome que a gente dê. Tá tudo falando da mesma coisa. Então, se a população passa milhões e milhões de anos apenas preocupada em sobreviver, apenas preocupada com a segurança, apenas preocupada em procriar, nós acabamos por não nos focarmos em manifestarmos o nosso DNA espiritual. Nós estamos tão focados em sobreviver que ficamos presos apenas na nossa fisicalidade. Quando a Terra começa a entrar num fluxo
né, de maior tecnologia, onde a gente pode ter o auxílio das máquinas, o auxílio da internet para nos conectarmos, tudo isso tem um ponto positivo. Nós podemos ter um pouquinho mais de tempo, né, para nos desenvolvermos, para estarmos mais seguros, para nos sentirmos mais calmos, para poder fazer a nossa busca espiritual. O problema é que, como existe de fato uma guerra energética, onde existe um lado que não quer que você se lembre da sua origem estelar, que não quer que você saiba da força do seu DNA sagrado, nem quer que você, independente do seu grau evolutivo, da sua frequência espiritual, criou-se um sistema para deixar você continuamente escravo disso tudo, né? Então, toda a tecnologia podendo ser desvirtuada para você continuar se distraindo e não gastando tempo em se desenvolver espiritualmente, tá? Então, o conhecimento profundo de quem nós somos e que de fato somos de fato nós somos feitos não reverbera no coração da maioria da população mundial. Por quê? Por conta dessa... a partir do momento em que paramos de nos preocupar com o sobreviver, né, começamos a entrar na era do consumo, do desejo, das ilusões, onde nós ficamos correndo atrás do dinheiro para termos cada vez mais. Então, todo o conforto que nós adquirimos se transforma em desejo de termos mais e mais conforto. E eu me incluo nessa, tá, gente? Todos nós vivemos igual ratinho, né, naquela roda em busca de sempre mais. O ganho de consciência vai acontecendo e nós começamos a perceber o seguinte: ok, isso tudo não está me fazendo feliz, eu preciso sair da média da humanidade, da maioria da população. Por isso que hoje nós temos mais ou menos de 4 a 6% de pessoas despertas e pessoas começando a despertar. É muito pouco dentro da população mundial. Isso porque trocamos a necessidade de nos alimentarmos, de irmos para o campo para plantar, de caçar, né? Trocamos isso, né, por estarmos distraídos com as questões da modernidade, né? Jogos, televisão, internet, que podemos usar a nosso favor, mas a maioria da população usa apenas para adormecer a sua psique, adormecer os seus sentidos, adormecer a sua intuição. E aí, há 2000 anos atrás, Jesus, como governador da nossa orbe, né, trouxe esse marco revolucionário para quem quisesse despertar. E ainda assim, e ainda com a vinda de Jesus, nossa mãe, ainda assim temos muitas pessoas dormindo. Quando disse que o conhecimento era para todos e que através do amor, o verdadeiro amor, ascenderíamos aos tronos celestiais, Jesus não estava brincando. Ele estava querendo dizer que se você de fato, né, conhecesse a verdade, se libertasse dessas ilusões, das ilusões da sobrevivência, agora no nosso mundo moderno, de todas as outras distrações, você ascenderia aos tronos celestiais. E o que significa ascender aos tronos celestiais? Aumentar a sua frequência vibratória ao ponto de você viver o céu na terra e de você ter a capacidade de acessar toda e qualquer frequência mais elevada, mesmo aqui encarnado. Muitos de nós já somos seres índigos, cristais, arco-íris, e etc, que eu vou estar explicando aqui, mas muitos estão o quê? Dormindo, estão adormecidos ou estão em processos kármicos. E eu vou explicar para vocês. Um cristalino pode estar em processo kármico? Pode. Um índigo pode estar em processo kármico? Pode. E eu vou explicar para vocês como que isso acontece, tá bem? Vamos lá. Deixa eu passar aqui. E aí, falando sobre Jesus, como eu tinha dito, né, mesmo com a mensagem que Jesus trouxe, a raça humana se mantém, no geral, adormecida, evoluindo agora um pouquinho mais rápido.
Porém, muito desse conhecimento foi distorcido, dificultando a religação do homem com sua divindade. Assim foi preciso nesses últimos 1000 anos que, de forma progressiva, novas almas com mentes renovadas viessem à Terra para nos empurrar para que pudéssemos sair de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Então, além das almas antigas que aqui estão, que têm um grau evolutivo, por exemplo, existem muitos cristalinos que são almas antigas, que a gente chama de grau 6, são almas bem antigas. Essas almas cristalinas estão aqui desde a Lemúria, desde a Atlântida, desde muito tempo atrás, já tentando fazer o trabalho, a revolução dessa humanidade, tá? Porém, né, é completamente óbvio que nesse processo de luta energética entre aqueles que desejam que a humanidade evolua e aqueles que desejam que a humanidade não evolua, existem ciclos de destruição e de contaminação dessas almas antigas que estão aqui há muito tempo. Por isso, sim, um cristalino pode ter um processo kármico para resolver nessa existência, ok? Imagina que você veio lá da Lemúria e na hora que houve lá o problema na Lemúria, você decidiu estar do lado que não deveria estar. Tô dando um exemplo, tá, gente? De uma coisa antiga. E aí você cria uma dívida, digamos assim, né? Algo que precisa ser compensado. E aí você vem de existência em existência, de dificuldade em dificuldade, fazendo essa compensação kármica. Então é possível sim que você seja uma frequência cristalina, né, que tenha usado esses seus dons e talentos não para edificar, não para tocar uma música harmônica, mas para tocar uma música desarmônica, tá? Então, de mais ou menos 1000 anos para cá, seres zerados, digamos assim, né? Seres que não tinham muita antiguidade, ou que não tinham nenhuma antiguidade no planeta Terra, mas que já tinham essas frequências em outras orbes, trabalhando em outras orbes, tomaram a decisão, né, junto com um conselho, de que viriam encarnar para acelerar o progresso tecnológico e espiritual da humanidade, certo? E aí nós estamos trabalhando fortemente para isso, né? Nesse momento, então, que há 1000 anos atrás, que começaram a vir esses espíritos de outras orbes, a Terra passou a ser morada dessas almas que vieram de outras estrelas. Muitos são, entre aspas, como anjos caídos, né? Que nós chamamos os exilados de capela como anjos caídos, histórias que conhecemos a fundo pelos ensinamentos deixados pelo Chico Xavier, que dispensa comentários. Então, a gente chama que eles são anjos porque, apesar dos exilados de capela terem sido os culpados pela destruição, e uma grande destruição que aconteceu lá, uma guerra atômica que aconteceu lá, quando eles vieram exilados para cá, eles resolveram se disponibilizar de fato a fazer uma transformação. Eles sabiam que eles precisariam colocar a casa em ordem, né? Equilibrar, digamos assim, a sua energia kármica, para que eles pudessem manifestar. Então eles se tornam pessoas dispostas, né, a fazer um trabalho, assim como Chico Xavier, né? Ele conta isso, que ele foi um comandante em capela, e ele vem para cá justamente para fazer esse desenvolvimento dele, se tornando, né, na sua última encarnação, um dos homens mais importantes para o mundo em termos de divulgação da paz, do amor, né, trazendo através do kardecismo toda a maravilha que Chico Xavier foi. Outros seres também se disponibilizaram no processo missionário. Gandhi, Nelson Mandela, Mozart, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Tesla, pessoas que atuam na área das artes, filosofia, engenharia e tecnologia. Esses são os grandes mestres da nova era. E eu citei alguns poucos aqui, né, gente? Pode trazer milhões de outras almas, né, que vieram, o próprio Kardec, né, enfim, que já vem vindo, trazendo toda essa renovação espiritual e tecnológica para o nosso planeta.
Então, finaliza-se a Era dos Mestres, né? Agora, nós estamos finalizando a Era dos Mestres. Não estamos vendo surgir nenhum grande mestre, né, gente? Essas pessoas icônicas, essas pessoas tão especiais, elas parece que estão desencarnando, né? E deixando para que nós, né, seres comuns, possamos então acessar esse poder que já está em nós para essa grande sinfonia, para que a gente seja exatamente aquilo que Jesus falou, pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias, para que nós possamos ser aquelas pessoas que Jesus disse que nós faríamos obras tão grandes quanto as dele, né? Pessoas comuns, pessoas como nós que estão se colocando à disposição a olhar para dentro de si e tocar uma canção harmônica, certo? Então, essas almas mais evoluídas encararam a missão de auxiliar o próximo e a elevar o padrão vibratório da Terra numa interferência indireta através da reencarnação ou da encarnação. Dessa forma, através da encarnação, essas almas não interferem e nem desrespeitam a ética universal ao encarnar na Terra. Porém, também, muitas dessas almas acabam ficando conscientemente muito bloqueadas, embora tenham um grande grau de evolução espiritual. Nesse processo, essas pessoas, essas almas, os índigos, os cristalinos, os esmeraldas, os dourados, eu vou explicar tudo aqui para vocês, recebem auxílio de seus irmãos planetários para semearem no nosso planeta. Esse é o método normalmente usado pelos seres evoluídos para interferir positivamente na nossa humanidade mais atrasada sem prejudicá-la. Ao falharem em suas missões, acabam por ficar presos no planeta pelas leis kármicas, mas se cumprirem a sua missão, poderão reencarnar em civilizações superiores que estavam antes da sua última encarnação fora do planeta Terra. Porém, muitos, né, que já têm autorização para ir para outras orbes mais felizes, acabam por decidir voltar, mesmo já sem nenhum peso kármico, para continuar por amor ao planeta, por amor à civilização da Terra. A nova raça será composta por seres com níveis de consciência mais amplificados, de acordo com o conhecimento das leis universais, aplicado de forma cada vez mais ampla. E aí que começa o grande barato, né, dessa live. Aqui que começa o grande barato dessa live. A gente percebeu, sim, né? Existe uma classificação desse genoma espiritual, desse DNA espiritual. Sim, existe. Por quê? Para que a gente possa compreender o que essa pessoa é capaz de compreender. Para que a gente possa compreender qual é a área de atuação de certos tipos de seres humanos na Terra. Para que a gente pare de querer achar que todo mundo tem que ser igual. Para que a gente pare de querer que todo mundo tenha o mesmo tipo de função. E não é assim, gente. Não é assim, né? Todas as estirpes de genomas existem com uma função específica, né? Trazendo qualidades, características, né? Fora isso, tem a individualidade de cada fractal, de cada ser, de cada mônada, tá? Então, são coisas bem diferentes. Apesar de termos funções, frequências parecidas, temos também a nossa individualidade, fazendo assim a construção desse todo, podendo atingir um maior número de pessoas, conseguindo cuidar e tratar de diversos campos, tecnologia, medicina, né? Espiritualidade. Tudo isso são campos que estão ligados também com qualidades de genomas, com qualidades de tipos de frequência de alma. E nós vamos falar aqui sobre isso um pouquinho mais, tá? Então vamos lá. Antes de começar, quem é que tá aí que recebeu uma classificação minha ontem via pêndulo e eu coloquei assim, você pode ser tipo I ou tipo M. Você por exemplo, um índigo tipo I, ou um cristal tipo M, ou um cristal tipo I. Vocês receberam essa classificação? Essa classificação nós também vamos ensinar como fazer, como trabalhar com ela dentro lá do nosso
Cura 360, então fica ligado. Você que recebeu, ficou curioso, ficou sem entender. Você que não recebeu essa informação, você já sabe, porque você sabe pendular, você sabe um pouquinho disso, já aprendeu lá no Terapeuta Master, aprendeu em outros lugares, porque existem outros lugares que também ensinam isso, né? Mas não sabe ainda se você é um I ou um M. Conta pra mim, você sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Você que falou comigo ontem sabe, que eu já te dei a informação. Então, vamos nessa. Deixa eu explicar melhor aqui, tá? A gente vai combinar aqui. Bela não sabe. Depois, Bela, manda a data de nascimento e nome completo que eu te digo. Tá bom? Valdete também não sabe. Valdete não sabe. Não sabe. Todo mundo que fez a formação humanoterapeuta, que tem acesso até o grau 6, não tem a informação até o grau 10 que a gente tem, né? Só que além do grau, a gente também pode dividir em I e M, tá? E eu vou explicar o que é. Então, olha as duas formas que a gente tem aí de classificar. Eu vou ter o grau, que pode ir do 1 ao 10, pelo menos é o que eu consegui mapear, tá bem? Do 1 ao 10. Dentro do 1 ao 10, e gente, 1 ao 10, a gente não vai colocar aqui que um é mais importante que o outro não, tá? É só porque para pendular é melhor que seja em números. Então a gente vai do 1 ao 10, certo? Do 1 ao 10. E dentro da camada que você está, você pode ser um I ou um M. O que é um I? Um I é o que a gente chama de imaturo. Imaturo em que sentido? Novo na experiência dessa frequência. Não sabe ainda manejar a frequência recebida. Está construindo no seu genoma, né? Na frequência do seu novo genoma, como se você mudasse o seu nível consciencial, você começasse a entender, agora eu entendi, é assim que funciona, meu Deus, não é matando um outro, se eu matar o cara vai me matar, eu vou matar ele vai me matar, a gente vai ficar ciclos na roda de Sansara ali, girando eternamente, né? Então é melhor perdoar esse cara aqui. O que aconteceu? Ele amadureceu, ok? Ele amadureceu, tá? Então, por isso que eu falei, você pode ser um cristalino que tem um comprometimento kármico e pode ser maduro. Você pode ser uma pessoa que tem toda essa sequência aí. Eu posso estar maduro, mas ainda assim estar resolvendo uma questão kármica, tá certo? E quanto mais eu amadureço, mais fácil é de eu resolver as minhas tretas kármicas, ok? Fazer as equalizações. Então vamos lá. Eu tenho o I de imaturo. Eu vou ter o M de maduro. O que significa? O maduro, ele já está muito mais conectado com a sua parte missionária. Gel, mas todos os graus vão ter algum tipo de missão? Sim. Se não for uma missão coletiva, é uma missão pessoal. Entende? Qual é a minha missão pessoal? Me melhorar. Né? Melhorar a situação da minha família. Diminuir as consequências kármicas de brigas ancestrais. Né? Então, todo mundo tem missão. Todo mundo tem missão. Você pode ser um nível 3, um grau 3. Você tem uma missão. Nem que seja a missão de deixar de ser o que você é para ser outra coisa melhor. Tá? E eu posso estar maduro naquele grau. Quando eu chego na minha maturidade daquele grau, eu começo a fazer a transição para a frequência mais sutil. Ok? Então, eu, por exemplo, tenho uma paciente que já tratei. Ela ontem, inclusive, me pediu confirmação. Eu tinha esquecido completamente, porque é uma pessoa
que eu atendi tem mais ou menos 1 ano e meio, né? É nossa aluna e ela é um grau 4. Quando ela me procurou, ela estava muito triste. Eu vou explicar. Eu falei, não fique triste, grau 4 é maravilhoso. Você está trabalhando em prol da tua comunidade, você já tem consciência das leis universais. Só que ela é um 4 maduro. Ela está transicionando, né? Para um 5. Nem todos têm missão coletiva e tudo bem. Exatamente. Um 4 pode não ter uma missão coletiva. Ele pode até trabalhar para o coletivo, mas o 4, a missão dele é jurisdição da família. Eu brinco que é municipal, né? Eu posso ser um grau 4, trabalhar para a humanidade, mas na verdade a minha missão não é no coletivo. A missão do coletivo é a partir do índigo, tá bem? Então eu vou explicar direitinho aqui para vocês. Vamos lá, tá? A identificação é muito importante para termos a percepção do nosso mundo ao redor. Todas as pessoas que chegam para nós devem ser tratadas com a mesma ética, o mesmo respeito, mas é muito importante conhecermos o terreno de trabalho. O grau nos ajuda a sair dos estereótipos e começarmos a ver por detrás da aparência. Às vezes chega uma pessoa super maravilhosa e tal, e aquela pessoa tem uma má intenção, tá? Ela sabe disfarçar a sua frequência, percebe? E ela tem um objetivo. Então, ao conhecer isso, nós começamos a perceber que a aparência não importa muito, porque olha, tem um monte de cristalino na Cracolândia. Percebem que tudo é a sinfonia. Como eu vou tocar a minha sinfonia? Não importa o meu genoma, o que importa é como eu toco a sinfonia, né? Mesmo porque, né, Gel, tem cristalino que vem e não consegue cumprir a missão. Exatamente isso. Por isso fica na roda de Sansara, né, com muitos comprometimentos kármicos. Tá bem? Por exemplo, disso que a gente está falando. A gente vai explicar melhor. Mas tem muitos cristalinos que estão presos na malha energética da Terra por conta das questões kármicas. Porque vão se desequilibrando ao ponto de não conseguirem sair mais, tá bem? Por isso que é importantíssimo a gente ter a consciência de quem a gente é, para a gente conseguir trabalhar sobre essa demanda nossa, tá bem? Então, imaturos são aqueles que ainda não conseguem lidar com aquilo que precisam lidar, negam aquilo que precisam cuidar. Não estão prontos ou se recusam a fazer o seu trabalho. Não importa se é no grau 1, no grau 2, no grau 3, no grau 4, porque um 4 já foi 2. Principalmente quando a gente está falando de malha terrestre, tá? Então, vou explicar isso, tá? Temos aqui no planeta Terra hoje almas de origem totalmente estelar de outras orbes e temos almas que são almas de evolução totalmente humana. Tô falando de mônadas, tá, gente? Tô falando de da onde foi que você partiu, da onde que você se dividiu e onde você iniciou sua jornada, né, de evolução. A humanidade, ela vem passando por um processo já de bilhões de anos, onde os humanos não tinham a consciência, eram rudimentares, eram parecidos inclusive com os animais, né? Não tinham a possibilidade da fala, não se comunicavam como nós, né? Só a gente olhar um pouquinho para os homens das cavernas, a gente vai lembrar que era tudo muito diferente, muito instintivo, muito parecido com o reino animal. Então, quando a gente fala de almas que vão do 1 ao 4, nós estamos falando de almas que com certeza poderemos dizer que são almas com origem humana, de DNA, genoma humano, ok? Então, não significa que elas não vão ascender a frequências índigo, cristalinas e aprenderem outras frequências, ok? Ou absorverem outras frequências. Significa que elas têm origem humana, ok? Origem. E outras almas terão origem nas Pleiades, em Sírios, em outras constelações, ok?
e que vem depois, principalmente essa turma que a gente falou que migrou para cá de 1000 anos atrás para cá, para fazer todo o desenvolvimento tecnológico, todo o desenvolvimento da medicina, das artes, da filosofia, ok? Que a gente teve esse desenvolvimento. São almas que vieram de outros sistemas para cá, tá bem? E continuam chegando, né? Continuam chegando seres com essa frequência. O que acontece hoje é que nós temos já um maior número de almas com frequência índigo, cristalinos e outras frequências, mas essas pessoas não estão conseguindo tocar a sua sinfonia de forma harmônica. Portanto, elas se confundem e se misturam com pessoas de frequência mais densa, que ainda não têm o entendimento das leis universais, né? Como deveriam ter esses seres que já vêm dessas orbes, tá? Tá confuso, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Fala pra mim, que a gente já bateu o tempo. Então, para não deixar você sem entender, eu vou te colocar aqui rapidamente todos os graus, para que a gente comece amanhã a falar um pouquinho de cada um. Eu vou explicar melhor, tá bem? Então, o que é o grau 1? Como eu expliquei, a gente numera, tá? A gente numera para quê? A gente numera para ficar fácil de pendular, ok? Mas como eu já disse, não existe aqui grau bom ou grau ruim. Existe o grau que eu sou, o possível, o que o outro é. E eu tenho que aprender a lidar com o outro, assim como eu já fiz a minha jornada, o outro está fazendo a dele, ok? Então vamos lá. Grau 1. Personalidade perversa, mata sem escrúpulos, não tem consciência nem remorso, não tem a percepção de certo e errado, dificilmente procura um tratamento energético. Gel, existe gente assim no mundo? Existe. Tá? Existe. Grau de consciência das leis universais, do outro, 0. Ok? Então, personalidade perversa, que se apraz no mal. Existe, tá? Grau 2. O ser não mata, mas contrata. É um caçador. Está atrapalhando? Manda tirar da frente. Se for preciso, resolve e mata. Mente muito articulada. Trata de se livrar dos obstáculos que atrapalham seus planos. Acredita que tem um controle que pode eliminar quem atrapalha, pois não tem a consciência de que estamos todos interligados. Não tem noção da malha energética. Dificilmente procura um tratamento. Grau 3. Ainda está ligado às paixões, precisa sempre se dar bem. Dificilmente procura um tratamento, a não ser que seja para manipular as situações ou para conseguir o que quer. Manda fazer trabalho, para ter amor, para ter dinheiro, tá? Tudo isso ainda tem muito. Manipulando e articulando tudo para obter o que deseja. Tem vontade de eliminar o que atrapalha, mas já não tem mais coragem para matar, mesmo que tenha vontade. São pessoas que procuram um tratamento energético para manipular de forma inteligente e conseguirem o que querem. Pode apresentar um comportamento calmo, serem bem-sucedidos, pois são inteligentes e articulados e não se importam com os sentimentos alheios, fazem o que precisarem fazer para obter o que querem. Esse tipo de pessoa existe em todas as classes sociais, é preciso lembrar isso, tá? Só que eles vão tentar disfarçar ao máximo, tá? Vai tentar manipular você na consulta, vai procurar também um tratamento quando leva um chacoalhão da vida. Então, às vezes, quando nasce um filho, quando perde a mãe, né? Quando sofre algum abalo emocional muito grave, quando perde alguma coisa, né? Mas o desejo é subjugar os outros, tá? Vai comprar as pessoas, vai pagar propina, tá totalmente preso aos chakras inferiores, compreende as coisas com a cabeça, mas não compreende com o coração. Quer tudo para si em detrimento do outro. O 4, que é já um grau que a gente já encontra bastante buscando ajuda, buscando autoconhecimento, né?
Então o 4 tem compreensão das leis universais, já sabe que matar, maltratar, manipular é errado. E se fazem, sente dor, culpa, angústia, mas tem dificuldade em se arrepender, de assumir responsabilidades, porque não querem a dor da culpa. Mentem para si mesmos para evitar a dor. Culpam e condenam a si e os outros, são a maioria dos nossos assistidos. Não entendem que as pessoas têm níveis evolutivos distintos, se sentem os donos da razão. E que se hoje são vítimas, ontem podem ter sido algozes, tá? Então, uma parte dela já evoluiu, mas ainda está com muita dificuldade de se olhar e se assumir. Se preocupam muito com o que os outros pensam, o que os outros dizem. São muito manipulados e polarizados. Muitos estão aqui para trabalhar suas dívidas kármicas e lições kármicas. Procuram ajudar, pois sentem muitas dores, mas não sabem ainda como lidar com as polaridades internas. Pessoas abertas à educação e a novos aprendizados. Então, o grau 4 tem essa característica, né? Como eu disse, do 1 ao 4 a gente entende que são pessoas que têm origem em mônadas que se desenvolveram basicamente aqui na Terra, tá? Então foram divididas e já inseridas aqui no campo da Terra, vem crescendo e se desenvolvendo aqui. Por isso muitas pessoas ainda estão presas nesse grau 3, né? Grau 2. A gente tem muita gente ainda, grande parte da população ainda está vivendo esse tipo de coisa. Talvez não na sua realidade, porque você acaba trazendo para si aquilo que você é, né? Mas existe isso. Então, a partir do grau 4, nós vamos ter que tipos de pessoas? Pessoas com genoma humano que conseguiram migrar para uma frequência mais elevada e pessoas que vieram diretamente de outras orbes para ajudar a aumentar a frequência, o gradiente energético do planeta, certo? Ficou claro? Então, quando nós vamos aqui para o grau 5, que a gente chama de índigo, nós vamos ter aqui, então, essas pessoas que têm origem, tanto a origem do desenvolvimento do genoma da Terra, como as pessoas que têm essa identificação, né, de vir já com esse genoma de outras orbes para cá, para ajudar na reconstrução ou para construir um novo gradiente mais amoroso aqui na Terra. Então nós teremos então aqui os índigos, tá? Eu não vou explicar agora, eu quis explicar os anteriores, porque são pouco conhecidos. No 6 nós vamos ter o cristalino, tá bem? Vou explicar. Depois nós vamos ter o 7, que é o arco-íris, tá bem? Vamos ter o 8, que são as crianças ou as almas douradas. O 9, vamos identificar como os diamantes. E o 10, vamos identificá-los como esmeraldas, tá bem? Vou parar por aqui porque já batemos o nosso horário. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos falar sobre isso durante toda a semana. Você vai ter todas as informações que você precisa. Vou fechar o nosso trabalho trazendo uma mandala energética aqui pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, podem falar comigo. Estamos no começo da explicação, então ainda temos muitas coisas para explicar, né? E se você tiver alguma dúvida, pode colocar lá no direct. Gel, eu não sabia disso que você media pra gente e tal, eu quero saber se eu sou madura ou imatura e não sei o que. Bota lá seu nome e sua data de nascimento no meu direct que eu vou medir e respondo pra você. E enquanto isso, você passa a semana comigo aqui, aprendendo um pouquinho mais sobre tudo isso, tá bem? Então, vamos ver aqui a nossa frequência, vamos olhar direitinho. Se você puder fechar seus olhos e se concentrar, para que a gente possa pedir essa orientação. Corta. Vamos lá. Vou pegar a carta número 2. Vamos lá. 1 e 2. A carta que veio, olha, liberdade. Eu observo.
Quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, mais liberdade nós temos, não é isso? Eu acho que isso é muito importante. Vamos ver o que essa carta tem para nos dizer. A verdadeira liberdade é a do espírito. Na sua elevada energia, essa carta fala-lhe de viver com alegria, de rir, de desfrutar, de viver o momento, independentemente do sofrimento, de focar os objetivos além das fronteiras, de ser livre, sempre em frente com otimismo. Está ligada a Sagitário, signo da compreensão espiritual e otimismo, com grande capacidade para adaptação. Honestos e leais, amam profundamente a liberdade e a independência, são vigorosos e expansivos, atingindo seus objetivos com o poder do pensamento positivo. Deve ter cuidado com as amarras para não ficar ancorado. Tudo a ver com o que eu falei sobre a questão da sinfonia, né? Se a minha sinfonia está harmônica ou desarmônica. Eu posso ser um grau 10, um esmeralda e estar aqui tocando uma sinfonia desarmônica. Ao tocar uma sinfonia desarmônica, eu vou parecer, por exemplo, talvez um 3 ou um 4, certo? Por conta da minha desarmonia. Não significa que eu não tenha a frequência já instalada em mim. Por isso, gente, o grande barato da vida é o autoconhecimento. Eu conhecer a frequência que está em mim. Conhecendo essa frequência que está em mim, eu posso então fazer a vida ser diferente, tá? A partir de amanhã eu vou começar a falar diretamente dos graus, né? Vou falar diretamente das frequências. Amanhã eu vou iniciar com o 4 rapidinho para a gente fazer a revisão e vamos seguindo em frente, tá? Porque basicamente o nosso público começa no 4. Temos muitas terapeutas maravilhosas que são 4, que estão no seu processo de maturação, estão amadurecidas, estão aprendendo a trabalhar para o coletivo. Essa é a grande diferença do 4 para o 5 em diante. O 4 ainda está trabalhando com toda a sua consciência, já tem o conhecimento do bem e do mal, já sabe o que deve e o que não deve fazer, porém ainda trabalha na sua própria jurisdição, ainda trabalha na jurisdição da sua família, ainda está cuidando dos seus, da sua genealogia. A partir do 5, nós vamos ter, que é o índigo, nós vamos ter então essa visão para o todo, para o coletivo. As missões serão focadas no geral. Se você é um índigo, um cristalino, ou um arco-íris, ou um dourado, ou um esmeralda, e não está com projetos para o coletivo, ou você está imaturo, ainda não entendeu o que você está fazendo aqui, ou você está embolado em processos kármicos, ou você está perdendo uma grande oportunidade, né, de fazer aquilo que você deveria fazer. Está perdendo tempo, né? Você tem condição de estar fazendo a sua parte no processo de transformação e você não está fazendo. Então, use o seu poder para construir. Use o seu poder, né, a sua jurisdição. Se a sua jurisdição é pessoal, trabalhe fortemente na sua jurisdição pessoal. Se a sua jurisdição é sua família, cuide da sua família. Se a sua jurisdição é a sua empresa, é o seu bairro, é a sua comunidade, cuide do seu bairro e da sua comunidade. Se a sua jurisdição é o mundo, cuide do mundo. Cuide dos projetos do coletivo. Cuide dos projetos do coletivo. Tá certo? Então, amanhã nós estaremos de volta, aqui às 6h30 da manhã. E sabendo que eu tô nessa... Gente, tô numa agonia para essa sexta-feira. Mas estaremos juntos, tá bem? Mais um dia, amanhã, às 6h30 da manhã. Um beijão, obrigada pela sua companhia. Vocês são incríveis. Até amanhã. Se você gostou, comenta lá no vídeo, tá? Beijo.